Reintegração da Hungria à Europa. A NASA começa a construir sua base na Lua. Como a China expande seu domínio pelo mundo. E o comportamento de Trump, que levanta suspeitas sobre sua saúde mental. Esses e outros assuntos em destaque em O Mundo da Guaíba, neste sábado, às 7h30 da manhã, com reapresentação domingo, às 10 da noite. O Mundo na Guaíba. Apresentação e produção, Jurandir Soares. Estamos apresentando Acontecendo. 10h06:40. Aqui é o programa Acontecendo. E falar em acontecendo, vem acontecendo uma grande preocupação dos gaúchos com o desenvolvimento do nosso estado. Como está esse ritmo de desenvolvimento socioeconômico? Está na medida do necessário? Está lento? Mais ou menos? É o que nós vamos ver com os nossos convidados a partir de agora. É um assunto que tem estado em vários fóruns, em pronunciamentos, em palestras, não só com os políticos, mas com os empresários, as universidades, grande parcela da população. O nosso Rio Grande do Sul estaria perdendo espaço para outros estados. Tem sido dito isso muito constantemente. Então é a preocupação desse programa da Rádio Guaíba, o desenvolvimento do nosso estado, como está e como precisa ser. Isso partiu de uma proposta da OAB do Rio Grande do Sul. Por isso é convidado aqui do nosso programa o representante da OAB Gaúcha, na proposição da Agenda 2040, e vem como nosso convidado o advogado Dr. Paulo Caliendo. Vai participar do programa o Ronald, sem o O final, Ronald Demudo, Ronald Krumenauer, que foi coordenador da Agenda 2020 e hoje é o CEO do Transforma RS. Nosso convidado também, o Jorge Aldi, superintendente de Inovação e Desenvolvimento da PUC e do Tecnopuc, um dos gaúchos que mais entende sobre inovação e desenvolvimento. Eu assim o considero, porque vi de perto em viagens que já fizemos juntos ao exterior, em comitivas de reitores. Uhum. E está aqui também o economista e diretor executivo do Instituto FEComércio de Pesquisa, o Lucas Esquifino. Eu começo, então, o programa. A proposta é de até 6 minutos na primeira rodada. Quem quiser falar menos de 6 minutos, fica com crédito para a rodada seguinte. Então, senhor Paulo Caliendo, a proposta, a motivação da OAB para tratar desse assunto. Bom dia. Bom dia, Lazier. É um prazer enorme estar aqui contigo de novo. Traz boas lembranças de conversas cruzadas. Você era participante constante. Exatamente. E também a toda a tua audiência. É um prazer realmente estar aqui na Rádio Guaíba e com um grupo tão seleto aqui na mesa, com o Ronald Krumenauer, com esse projeto belíssimo que foi a Agenda 2040, com o Jorge Aldi, que é uma das mentes mais brilhantes do estado do Rio Grande do Sul. Verdade. Reconhecidamente premiado aqui por Porto Alegre, então é uma honra estar com ele. E com o Lucas Esquifino, da FEComércio, que representa aqui todas as entidades empresariais. Creio que o interesse do empresariado, tanto Fiergs, Farsul, Osergs e todas as entidades também pode estar irmanadas nesse projeto. E a proposta surge, Lazier, do nosso presidente Leonardo Lamacchia. O presidente Leonardo Lamacchia, ele há muito tempo tem debatido essa questão do desenvolvimento do estado do Rio Grande do Sul e a partir de uma experiência que nós tivemos em relação à dívida do estado do Rio Grande do Sul, surgiu a ideia, naquele momento da discussão da dívida do estado do Rio Grande do Sul, junto ao STF, de que nós temos que olhar algumas questões estratégicas para o Estado. E a OAB teve uma participação muito bonita em 3 grandes momentos, pelo menos, Lazier. O primeiro foi com a ação para a revisão da dívida do Estado do Rio Grande do Sul, já apontada na Agenda 2040 como um dos grandes desafios do federalismo brasileiro. O segundo momento foi quando nós tivemos o fechamento do aeroporto Salgado Filho e a OAB capitaneou todo um debate em relação a alternativas àquele momento difícil e agiu, como nós dizemos lá em direito internacional,
como bons ofícios, unindo as partes para encontrar soluções, tanto União, estados, o município e a concessionária, que é a Fraport, e toda a comunidade gaúcha, para encontrar uma solução, que era mais importante do que encontrar problemas, era encontrar a solução naquele momento. E o presidente Leonardo Lamaque também, na época da pandemia da enchente, capitaneou relações de bons ofícios novamente, de colocar à mesa o setor empresarial e o setor do trabalho, os representantes dos sindicatos e das centrais únicas, para encontrar soluções naquele momento tão difícil como foi o momento da pandemia e depois no caso das enchentes. Então, essa ideia de bons ofícios deu a noção ao presidente Lamaque de que a OAB pode ter esse protagonismo de trazer as partes à mesa e encontrar pontos de comum acordo. Quais seriam essas partes principais para participar? Nós olhamos a Agenda 2040, a Agenda 2020, que nos inspirou, e vimos que a sociedade como um todo, ou seja, o meio empresarial, o meio do trabalho, os sindicatos, as universidades, ou seja, a sociedade tem que estar plenamente envolvida em um projeto como esse. E essa ideia surge, Lazier, colocando um prazo, tal como a Agenda 2020 muito bem esboçou, e nós colocamos uma data que foi a 2040 por uma razão. Porque nós enxergamos ao lado, em Santa Catarina, projetos também para uma data futura, que é mais de uma década. E no Paraná também. E em São Paulo também. E essa ideia que surgiu, brotou no Rio Grande do Sul e foi muito inteligente, ela merece ser continuada. E a nossa ideia é trazer o debate público para continuar. Pelo menos 3 pontos aqui nós enxergamos como importantes, analisando a Agenda 2020 e seus resultados. Primeiro, é o federalismo brasileiro. Nós temos questões do Estado em relação ao federalismo que nós temos que resolver, como a questão da dívida. Essa é uma questão que está em debate. Mas existem outras questões, como os royalties do petróleo, que vão ser julgados agora, Lazier, pelo Supremo, agora no dia 6 de maio. Então, nós temos uma questão aqui envolvida. Mas existem questões sobre o desenvolvimento, como nós iremos nos desenvolver, quais são os gargalos de desenvolvimento, principalmente na área de infraestrutura, que nós estamos ficando muito para trás na logística, e nós queremos entender, nós, enquanto OAB... Estamos ficando para trás em relação a quem? Existem alguns números, alguns dados, mas o que eu notei, por exemplo, é que na área portuária nós estamos aquém do que seria compatível com o nosso tamanho de estado. Santa Catarina tem 5 portos, nós temos 1. Nós temos 1. E nos 5 de Santa Catarina, eles são, até o Aldir conhece melhor que eu esses dados, mas pelo que eu vejo, assim como jurista, eles são logicamente integrados a cluster de desenvolvimento, porque uma coisa é você exportar grãos, outra coisa é exportar eletrônicos, exportar automóveis e exportar alimentos. Você tem lógica diferente, e esses clusters são muito racionais. Muito bem, primeira intervenção, Dr. Paulo Caliendo, que representa aqui a OAB, proponente da Agenda 2040. Prezado Ronald Krumenauer, que acompanhou as nossas comitivas muitas vezes para falar exatamente sobre desenvolvimento, é um especialista e que participou ativamente, foi o coordenador da Agenda 2020. Eu lhe peço uma breve recapitulação dos resultados da Agenda 2020 e em seguida entrar sobre a proposta da Agenda 2040. Ronald Krumenauer, bom dia. Bom dia, Lazier, bom dia a todos os colegas aqui, todos amigos de longa data, e o Aldir e o Lucas aqui, muitas vezes estivemos juntos, inclusive na Agenda 2020, né? E em outros projetos também. Paulo, prazer aí, muito obrigado pela iniciativa. Eu agradeço pessoalmente e agradeço em nome da Sociedade do Rio Grande do Sul, né? Na qual a gente é partícipe, né, de ter uma iniciativa que possa dar uma visão novamente estratégica para o estado do Rio Grande do Sul, porque eu acho que isso realmente está faltando e faz muito tempo, né, que nós pecamos em coisas estratégicas, nós pecamos, Lazier e colegas, de termos alguns objetivos em comum. O Rio Grande do Sul é muito difícil nisso, e a Agenda 2020, aí, respondendo a tua pergunta, a tua provocação inicial, ela saiu muito desta intenção
de federações empresariais, de federações ligadas aos empregados, de academia, né, de toda a sociedade de modo geral, de construir algo que pudesse ser algo a ser conduzido junto ao processo político. Nunca é fácil conduzir coisas junto com o processo político, principalmente se a política, se o poder público não está na liderança desse processo. E o inverso também é difícil. E esse é a dicotomia do estado do Rio Grande do Sul, né? Nós mentimos que nós somos divididos entre gremistas e colorados, né? Quando na verdade nós somos divididos entre anticolorados e antigremistas, né? Tem um percentual pequeno, né, da população gaúcha, e eu prefiro me incluir nessa, que torce para o Grêmio ou para o Inter e não contra o outro clube. Então, dentro desse ponto inicial, em 2006, há 20 anos, em março de 2006, foi lançado no Centro de Convenções da Fiergues, junto com 850 lideranças do Estado, um projeto, Agenda 2020, depois organizado em mapa estratégico, também em fóruns temáticos dos mais diversos, e aí começou a questão público e privada, né? O que eu ressalto como pontos iniciais importantes? Primeiro, discussões como reforma da Previdência, que depois aconteceram, foram lá na Agenda 2020 que começou essa discussão. Lucas, na época era um pouco mais de 2 bilhões de reais o déficit, né? Quando nós fizemos a reforma já estava mais de 12, agora acho que em torno de 9, né, em números redondos. Mesmo assim é um número enorme. Entre aquilo que o Estado arrecada, tanto de desconto dos funcionários e a parte dele, mais em relação à necessidade, 9 bi negativo, né? Seria 15 se não tivesse feito a reforma. Então, esse é um primeiro ponto importante. Segundo, ao de polo de inovação, junto com o Arthur Lawrence, na época secretário do governo Ieda, né, e agora está na secretaria aqui de Porto Alegre, também de parcerias público-privadas, se trabalhou junto com a academia primeira lei de inovação do estado do Rio Grande do Sul. Então, esse é um outro ponto que eu também considero muito importante. Outras questões da infraestrutura, entre eles a extensão da pista do aeroporto Salgado Filho. Também foi uma discussão que começou dentro do Fórum Temático de Infraestrutura. E aí aqui uma questão importante. Todos esses fóruns temáticos, Paulo, eles tinham especialistas daquela área e ajudavam a construir as soluções. A Agenda 2020 nunca foi um projeto de alguém, de algum dono. O projeto é das federações empresariais. É claro que, às vezes, tem pessoas que conseguem enxergar como sendo algo de alguém, mas nunca foi. Esse é um processo importante de ser trabalhado. Ela tinha uma data final, que era 2020, e realmente parou de acontecer naquele ano. Eu saí um pouco antes, quando fui para a Secretaria do Estado da Educação, em 2017, mas entre 2006 e 2017, então durante 11 anos, eu me envolvi diretamente com a Agenda 2020, coordenando esses fóruns temáticos e principalmente trabalhando nessas negociações com o poder público, que nunca é fácil, Lazier. E este é um grande desafio para a Agenda 2040. É o grande desafio para a agenda. Uma boa frase e uma boa provocação. Meu prezado professor Jorge Aldi, superintendente de inovação e desenvolvimento desse extraordinário Tecnopuc, esse parque tecnológico que nos orgulha tanto por ser dos melhores do Brasil, se não o melhor. É um dos melhores do Brasil, realmente. E um profissional que entende muito sobre inovação e desenvolvimento. Jorge Aldi, bom dia. Bom dia, Lazier. É uma satisfação estar aqui contigo, com todos os ouvintes, os queridos amigos que compõem essa mesa. Eu tenho uma visão muito positiva desses esforços que nós temos desenvolvido nos últimos anos, e eu reporto lá os últimos 30 anos, esforços de pensarmos juntos o futuro do Rio Grande. Isso é muito importante. Mas nós temos uma mudança, Lazier, muito central nesses últimos anos. Que lá, quando o Ronald falava do lançamento da Agenda 2020, que eu tive a satisfação de participar integralmente ao longo de todo esse período, nós não estávamos tão ligados nisso. Hoje, Lazier, quando a gente olha o desenvolvimento do mundo, de um modo geral, o papel das novas tecnologias, o papel das transformações de base tecnológica, dá para citar a inteligência artificial hoje, computação quântica, diversas frentes, tem um protagonismo muito grande. E eu acho que a grande diferença
do que foi no início desse século, no final do século passado, pensar o futuro, para pensar o futuro hoje, é uma mudança de lógica que está relacionado com essa questão das transformações que nós vivemos. Eu acredito que todas as iniciativas que nós tivemos, e eu participei de muitas delas, a gente sempre pensou para dentro. Tanto que as nossas temáticas eram temáticas nossas. Era os dilemas, as dificuldades, os desafios que nós tínhamos, em todas as frentes. Em educação, que é a minha área, questão tributária, questão política, questão... Mas hoje em dia, me parece que o impacto de fora para dentro é muito maior. O que está acontecendo no mundo, não só do ponto de vista geopolítico, mas do ponto de vista das transformações tecnológicas, é muito mais determinante do futuro hoje do que o nosso passado, do que as nossas questões próprias do Estado. Do ponto de vista conceitual, vamos dizer assim, eu tenho dois jeitos de trabalhar um processo de planejamento. Um processo baseado nos dados que eu tenho hoje, na trajetória que eu tenho e aonde eu quero atingir a partir daqui, e uma análise aonde eu tento definir cenários futuros possíveis, alternativas futuras, e nos posicionarmos nessas possibilidades futuras. Eu acho que hoje, nessa década de 2026 que nós estamos agora, no ano de 2026, pensar 2024, a grande mudança com os modelos que a gente usou antes é termos uma preocupação muito maior do que quais são os cenários futuros possíveis no mundo que nós vivemos, do que propriamente olharmos para trás e projetarmos o passado para o futuro. Porque se a gente fizer isso de novo, nós vamos continuar debatendo e discutindo as mesmas coisas, porque os desafios da educação que nós tínhamos, Lazier, se tu me permite, eu até acho que nós retrocedemos na área de educação, principalmente na educação básica, nesses últimos 15 anos. Repita, por favor, essa frase. Na área de educação, principalmente educação básica e particularmente educação pública, nós retrocedemos. Retrocedemos. Todos os indicadores que eu conheço, desde DEB, indicadores nacionais e locais, nós andamos para trás. Então, e tanto na educação quanto na matriz econômica do Estado, nós continuamos sendo um Estado que cresce quando a safra é boa. Ou seja, nós dependemos do tempo uma barbaridade, né? Porque se o tempo é bom, a safra é boa, o Estado cresce. Se a safra... Esse é um capítulo que eu vou lhe pedir daqui a pouco que fale, que é indispensável. Nós somos um Estado agrário. Nós produzimos muito no campo, o que é bom. Mas, quando você falou há poucos instantes que temos que pensar em transformações, já está insinuando que tem que sair continuar produzindo no campo, mas temos que partir para outros setores. O Estado não pode depender exclusivamente do resultado da safra para crescer. Eu conheço estudos muito interessantes, alguns deles conheci na Agenda 2020, mas de uma pessoa que eu respeito muito, que é o Baode, né? Um economista muito renomado, com uma capacidade enorme, de quadros que muitas vezes ele me apresentou e que eu participei de conversas com ele, de debates com ele, onde a relação entre safra e crescimento do Estado é direta. A safra é boa, o Estado cresce, a safra é ruim, o Estado... Bom, isso é uma economia do século XIX. Não é nem do século XX. É uma economia agrária. É 100% dependente isso aí de um único... Para outro debate. De um único segmento. E se a gente olha hoje, Lazier, se a gente olha hoje para frente... Não podemos abrir mão disso, mas temos que avançar. Não é abrir mão, isso é uma força que nós temos. Claro, a educação também. Mas se a gente ficar sempre olhando para trás e projetando o futuro, nós vamos fazer com que o que nós já temos continue forte e nós não vamos abrir outras possibilidades. E o mundo de hoje, globalmente falando de hoje, soberania nacional, desenvolvimento nacional hoje é domínio do ciclo científico e tecnológico. Isso é desenvolvimento hoje. Em que áreas... Repita, por gentileza, essa frase. É outra frase que tinha que ser colocada em letras grandes aqui. Eu costumo dizer que soberania nacional e desenvolvimento econômico e social no mundo que nós vivemos está diretamente relacionado a domínio do ciclo científico, tecnológico e de inovação. Perfeito. Ou seja, eu vou colocar em outros termos, talvez fique mais fácil de entender. IA. Todos falamos de IA, todo mundo usa ChatGPT e assim por diante. Mas o mundo, para mim, está dividido em dois grupos. Tem o grupo que desenvolve a inteligência artificial. Está lá no hemisfério norte, como sempre. E tem o grupo que usa a inteligência artificial. Está aqui no hemisfério sul. Nós temos que quebrar essa lógica. Nós temos que dominar o ciclo. Nós temos que desenvolver IA. E não usar IA que os outros desenvolveram. Porque senão a gente perpetua um modelo que está aí há milênios. Né? Muito bem.
Estamos chegando aonde pretendíamos. E a matéria continua agora com o economista e diretor executivo do Instituto Fecomércio de Pesquisa, Lucas Esquifino. Bom dia. Muito bom dia, Lazier. Muito bom dia a todos os nossos ouvintes. Trago aqui, primeiro, se me permite, um abraço do presidente Bon. Fico muito agradecido. Tenho uma estima enorme pelo presidente Luiz Carlos Bon. E o abraço é uma recíproca disso, né? Porque tu sabe bem como ele sempre admirou o teu trabalho, principalmente como senador, né? Sim, discussões que a gente comparecia bastante no meu gabinete quando Exatamente. estava no Senado, porque lá a gente produz, mas não é divulgado, e ele viu de perto o que dava para fazer. Exatamente. Fomos testemunha desse trabalho Obrigado. que tu executasse lá durante o teu mandato, inclusive trazendo discussões que hoje estão mais na moda, que naquela época eram um pouco mais... né? Não era todo mundo que ousava tocar, e hoje, né, se provaram de alguma forma super pertinentes e até... né, não digo antecipadas, mas que, né, que deveriam ter podido ter mais eco. Bom, Lazier, assim, fico muito feliz, cumprimentar aqui meus colegas de bancada, né? O Ronald lembrou de um tempo em que a gente trabalhava muito, né, na Agenda 2020, nos temas lá, e se a gente for ver, né, o Paulo, pela OAB está renovando de alguma forma esses temas, né, eles seguem de certa forma muito atuais, né? Muitas coisas a gente não conseguiu obter que a gente pretendia, né, lá na Agenda 2020 a gente não conseguiu obter agora para 2026 e acho que a gente tem que seguir almejando. Mas aí a minha reflexão aqui, que eu gostaria de acrescentar e somar, né, complementar em relação ao que foi dito, eu acho que existe um grande papel para as entidades, e sejam elas com nome ou sem nome, né? Ou, como o Ronald disse aqui, a Agenda 2020 ela não era de ninguém, ela era de todo mundo, mas tinha lá uma inteligência, né? A Agenda 2020 prestava esse serviço. Acho que as federações empresariais no Rio Grande do Sul prestam um pouco desse serviço também. Outras entidades, o Transforma, presta esse serviço, que é de tentar juntar essa percepção social do que é desenvolvimento, o que a gente quer para o nosso estado, com a parte técnica disso, né? O que eu chamo de parte técnica disso? Existe uma ciência sobre desenvolvimento econômico, né? Existem pesquisadores, economistas, cientistas políticos, etc., que estudam isso há bastante tempo já, né? Existe já Nobel nessa área, né? Existe uma certa consolidação do conhecimento em termos de desenvolvimento econômico. E juntar essas duas coisas é muito pertinente, né? Porque, às vezes, né, as percepções que a gente tem sobre desenvolvimento são diferentes daquelas que a ciência prediz. Vou dar um exemplo, tá? Uma coisa que tem se falado muito no Rio Grande do Sul. A gente vem falando muito sobre o investimento, que é o maior investimento da história do Rio Grande do Sul, o maior investimento privado da história do Rio Grande do Sul, da CMPC. Né? Que é um absurdo. Que bom trazer esse assunto que vem sacudindo aí o setor empresarial ultimamente. A ameaça de nós perdermos uma grande empresa de celulose. Perfeito. De 27 bilhões no investimento. É um absurdo o que está acontecendo, né? A gente está vendo, enfim, não vou entrar aqui no mérito da discussão, mas é um investimento super importante para o Estado. Mas eu quero fazer uma reflexão, né? Esse investimento aí que está na casa dos 25, 27 bilhões de reais vai acontecer em 3 anos, né? Então vamos fazer aí que uma média de valor desse investimento vai ser em torno de 8, 9 bi ano, né? Sabe quanto que as empresas gaúchas, quanto que é o investimento total do Rio Grande do Sul num ano? 130 bilhões de reais, mais ou menos, pela nossa estimativa. Por que eu trago esses números? Não é um investimento que vai salvar o Rio Grande do Sul, né? Esse impedimento que está acontecendo ao investimento da CMPC, ele diz muito sobre como a gente trata investimentos de modo geral no Estado, né? Agora, se a CMPC, que é uma empresa que vai fazer um investimento dessa monta, não se sentir incentivada a fazer esse investimento, esse problema é muito multiplicado quando a cafeteria aqui da esquina, aqui na Caldas Júniors, também não se sente incentivada a melhorar a sua máquina de café, por exemplo, que é um investimento. Ela vai investir num maquinário para servir melhor as pessoas, ou servir as pessoas mais rápido que os seus clientes, e aumentar a produtividade do Estado, né? Então, assim, são
milhares de micro, pequenos e médios investimentos que são feitos no Estado, que precisam ser de alguma forma incentivados e tornados viáveis, né? E aí eu chego, né, conectando com a parte da ciência, né? O que a ciência fala muito sobre como é que a gente incentiva esses investimentos? Duas coisas, basicamente, né? Fatores de produção. Então aqui vamos pegar a educação, né? Eu preciso de pessoas qualificadas. O governo do estado lançou recentemente um plano de desenvolvimento. Ok, ótimo, contratou uma consultoria, etc. Aí tem lá no plano de desenvolvimento a gente investir mais no setor, por exemplo, de tecnologia da informação, né? Mas qual é a pessoa que trabalha no setor de tecnologia de informação, Ronald, que não aprendeu matemática na educação básica? Ou que não fala inglês, não saiu do colégio falando inglês, fluente? Então, assim, esses fatores de produção, educação básica, que é onde a gente está mais, talvez, atrasado, e o Ronald sabe disso, eu acho que é onde a gente tem que puxar mais a discussão, né? Colocar mais o foco da discussão. Perfeito. E vamos, então, cada um vai abrir uma rodada nossa, então vamos para a segunda rodada. Já falou em educação aí o nosso prezado Lucas Esquifino, é uma área do seu conhecimento profundo. Ronald Krumenauer. Pois é. Dentro dessas questões que estão sendo levantadas aqui, eu tenho algumas propostas, inclusive sugestões aqui, Paulo, para dar para essa liderança inicial da OAB, que eu imagino que vão buscar outras instituições e outros atores importantes, né? Primeiro, assim, não vamos abrir com 10, 15, 20 prioridades. Vamos nos concentrar em poucas prioridades, em 3, em 5 prioridades no máximo, dentro das diferentes áreas. Algumas foram colocadas aqui. Educação é um processo importante da educação básica. Lazer, 30% da população, quase 30% da população brasileira é analfabeto funcional. 30%? Quase 30%. No 29%. No Brasil, Brasil, mas assim, os números não são muito distintos. Pode ter um pouquinho menos percentualmente aqui no estado do Rio Grande do Sul. E outros 5% são analfabetos completos. Então a gente está falando aí, arredondando 35%. Isso dá 45, 50 milhões de pessoas. Talvez 2,5 milhões, 3 milhões no Rio Grande do Sul, que leem um texto e não entendam ou não sabem fazer uma operação básica de matemática. Então, para a gente chegar na tecnologia da informação, há pouco aqui citada pelo Lucas, captei a sua mensagem, né? Aqui citada pelo Lucas, tu tem que ter todo um processo de desenvolvimento da educação básica. E aí eu vou fazer uma crítica, inclusive a mim, que estive à frente da Secretaria de Educação durante um período. Então, assim, eu sou parte integrante disso, né? Nós comemoramos, na educação brasileira, reforma de escola, uniforme, melhora da merenda. Nós não comemoramos resultados de educação. Nós comemoramos a parte social importante. É claro que a escola precisa estar reformada, é melhor ter uniforme para os alunos e melhora na merenda, é tudo importante. Mas se isto não ajudar a resultar numa melhora da educação, do aprendizado, do aluno Lazier em março de 26, como é que ele está em dezembro de 26, nós falhamos na educação. E nós estamos falhando na educação brasileira e na gaúcha também, tá? Então, assim, nós temos que ter essa responsabilidade, Paulo, coletiva, e não é o poder público isoladamente que resolve questões como essa. Outra área, infraestrutura. Se não tiver concessões, se não tiver privatização, se não tiver busca de investidores privados, estrangeiros e brasileiros, nós não vamos sair dos nossos gargalos. Nós temos dificuldades. E aí a gente chega em pontos como esse agora da CMPC, de alguém levantar, um técnico levantar uma possibilidade de não poder levar adiante e a gente não poder se mobilizar. Não é possível. Essas coisas precisam ser resolvidas. Nesse caso, é MP federal, tá? Também para deixar claro, né, que não há uma responsabilidade de governo estadual. Claro, uma responsabilidade de ajudar a desatar o nó, né? Mas, assim, tem uma iniciativa que é válida, que é tudo certo, e eu acredito que essas coisas vão evoluir. Até escrevi um artigo semana passada sobre isso. Nós conversamos aqui na rádio sobre isso, mas então... Tão bom artigo que eu busquei a sua repetição aqui. Perfeito. Então, assim, não vamos eleger 10, 15 pontos, vamos eleger
3, no máximo 5, e nos focarmos neles como sendo objetivos a serem alcançados para 2040 ou para o ano que a gente colocar. Nós estamos agora com blocos menores de 3 minutos. O programa está atingindo seus objetivos. Já foram levantados aqui alguns pressupostos para o desenvolvimento do Rio Grande do Sul. Entre eles, prioridade para a tecnologia e inovação, levantado aqui pelo Lucas. Pelo Acho que fui eu. pelo Jorge Aldir. Agora para a educação, pelo Ronald, e infraestrutura. 3 pressupostos. Vamos continuar. Meu prezado Jorge Aldir. O Lucas fez uma observação rápida aqui que me acendeu uma luz assim, me fez lembrar de uma coisa legal. De novo, nós estamos num mundo globalizado. Nós estamos num mundo que a gente chama de exponencial, num ritmo de crescimento enorme. Quando tu citaste, Lucas, o Prêmio Nobel, temos Prêmio Nobel no assunto. O Prêmio Nobel de Economia do ano passado foi dividido por 3 pesquisadores, um americano, um francês e um inglês. E o tema da pesquisa que foi laureada, dos laureados, a pesquisa deles fala da centralidade da inovação para o crescimento econômico das sociedades e da necessidade da abordagem que eles chamam de destruição criativa para que esse processo de crescimento seja sustentado. Ou seja, do ponto de vista da inovação e do desenvolvimento econômico à luz dos prêmios Nobel do ano passado, não é de 10 anos atrás, do ano passado, 2025, a capacidade de inovar e a capacidade de destruir criativamente o que foi criado imediatamente antes, é a capacidade de gerar um crescimento econômico e social sustentado. Para mim, esse é o ponto central que tem que vir para a agenda. Tem que vir para a nossa agenda de crescimento, de planejamento futuro. Olhar lá para frente, aonde nós queremos ser bom, como nós vamos nos diferenciar. E aí, Lazinha, nós temos um trunfo. Nós temos muitas coisas legais aqui no estado. Muita, além do Inter. Nós temos muitas coisas legais aqui no estado. Há controvérsia. Uma delas... Conheço bem a sua prioridade há muito tempo. Uma delas é a qualidade das nossas universidades. Nós temos na educação superior, são dados assim muito impressionantes, Lazia. Nós temos a melhor universidade federal pelos rankings nacionais, que é a URGS. Sim, nós temos a melhor universidade federal pública de saúde aqui, que é a Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. E nós temos 2 das 3 melhores universidades comunitárias do Brasil, que é a Unicinos e a PUC. Isso é um ativo nosso muito importante. E desenvolvimento científico, tecnológico e inovação no mundo inteiro está associado com universidade, geração de conhecimento. Né? Então eu deixo essa mensagem, assim, associando a questão do crescimento econômico, a centralidade da inovação e um ativo, um potencial que nós temos que é muito importante de ser bem usado nos estudos que agora serão feitos nessa Agenda 2040. Muito bem, Jorge Aldir. Paulo Caliendo, da UAB, proponente da Agenda 2040. Perfeito. Eu creio, Lazer, que boas ideias surgiram aqui, mas o importante é ressaltar que a ideia de uma Agenda 2040 é para que nós tenhamos um propósito que une o Estado. Ou seja, independentemente das nossas diferenças, o que nós temos em comum que pode unir esse Estado no desenvolvimento? E algumas lições surgem de fora. Por exemplo, Santa Catarina fala algo que o Aldir mencionou. No projeto de Santa Catarina, eles falam que Santa Catarina tem que olhar para o mundo, tem que aderir ao mundo. Nós temos que aderir às mudanças que o mundo está realizando, porque é assim que nós vamos conquistar o desenvolvimento. Eu acho que esse olhar para o mundo tem que estar no nosso plano. E quem vai fazer essa adesão? Essa adesão ela tem que ser completa. No exemplo de Santa Catarina, eles têm um plano de Estado. Não é só um plano de governo, é um plano de Estado que perpassa vários governos e que busca resultados como a Agenda 2020 esboçou. Isso pode estar até em leis que em outros estados existem, de eficiência estatal e de apoio e estímulos. Mas, obviamente, nós vamos ter que ver desafios que o Estado irá enfrentar, por exemplo, a reforma tributária, que vai nos afetar, as mudanças climáticas que estão em outros planos de desenvolvimento, algumas incertezas que podem ocorrer, essa questão toda de desenvolvimento que nós podemos ficar realmente para trás, como disse o Aldir, e nós temos que pensar em arranjos produtivos locais, como disse o Lucas, ou seja, nós temos uma série de desafios, mas uma coisa que eu aprendi com o presidente do Porto de Pecém lá no Ceará foi o seguinte: não adianta ter o melhor porto localizado às portas do Caribe, de frente para Miami,
com o investimento do Porto de Hamburgo na região, se não houver um ecossistema integrado que esteja estimulado e emulado ao desenvolvimento. Nós precisamos do Estado integrado nesse propósito. Nós queremos nos desenvolver, podemos ter diferenças, as diferenças cada um vai lutar pelos seus propósitos, mas nós temos um propósito em comum. Por exemplo, por hipótese, desenvolver a educação fundamental desse Estado e trazer em níveis que nós já tivemos no passado e superá-los. Isso é algo que une o Rio Grande. Isso tem que estar na agenda e, como disse o Krumenauer, não é um projeto de alguém. A OAB só está fazendo aqui o quê? Lançando uma fagulha que tenho certeza irá se expandir pelo Estado inteiro, porque todos nós queremos um Estado melhor para viver em 2040. Lucas Esquifino, independente do que pretende dizer, eu lhe pergunto, e as lideranças para essas transformações? Nós temos aqui no Estado? Acredito que sim, acredito que, olha, lideranças não é um problema que o Estado tenha, né? Inclusive, se a gente pensar, né, Ronald, no tamanho, por exemplo, da nossa bancada gaúcha, né, perto do Congresso Nacional, né, nós temos 31, o Lazier conheceu isso de dentro, nós temos só 31 deputados federais perto de um Congresso de 513 parlamentares, né? Então, assim, fica muito difícil para a gente liderar assuntos, mas se a gente levar esses pesos em conta, pensar nas discussões que a gente consegue liderar para o país, no número de presidentes que nós já tivemos, né, nas discussões que a gente levanta aqui, que ecoam, ou na influência que a gente consegue ter por causa de líderes fortes que tomam a frente de alguns assuntos, eu diria que o Estado, nesse sentido, a gente não está mal, né? Acho que a gente tem entidades e pessoas de alto conhecimento aqui no Estado que ajudam muito nesse processo, né? Alta capacidade política também de articulação. Eu não diria que esse é um problema do Estado. Quando falo em liderança, Lucas, eu lembro de que saibam essas lideranças buscar os investimentos. Sim, mas aí eu acho que o ponto que o Ronald toca é fundamental, a questão de prioridades, né? Se a gente conseguir, acho que esse é um dos grandes desafios, né? Se a gente conseguir unir essas lideranças em algumas poucas prioridades, logicamente teremos que concordar quais são essas prioridades, né? E trabalhar todas as lideranças nesse mesmo sentido. Eu não veria isso como um desafio. E aí eu acho que o tema, né, tá caindo de maduro, todo mundo aqui na mesa já mencionou, o tema para nós, né, como pensando em longo prazo, é o tema educação aqui no Rio Grande do Sul, né? É o tema onde a gente tem ficado mais para trás em relação aos outros estados, principalmente de sul e sudeste, né? Nossa distância, a gente melhora, mas melhora muito mais devagar. É um tema de altíssimo impacto no desenvolvimento econômico, altíssimo impacto, né? Tecnologia, como eu mencionei, né, um exemplo, se a gente pensar, não existe a gente desenvolver um setor forte de tecnologia, dominar o ciclo de desenvolvimento tecnológico sem qualidade de educação básica, né? E por o terceiro motivo, é um dos temas, Lazier, que gera essa intersecção, como eu falei, entre ciência e percepção social, porque qual é o cidadão gaúcho que não acha que é importante a gente priorizar a melhoria da qualidade da educação no Rio Grande do Sul? É uma percepção social também, né? Então eu consigo unir o que realmente é visto, é estudado como um fator importante para o desenvolvimento, com uma coisa que todo mundo quer, na prática, né? Então, assim, me parece eu colocaria lá, número 1 das prioridades, essa melhoria da educação básica no Rio Grande do Sul, e com o foco, como o Ronald disse também, eu vou me aliar a ele no segundo ponto. A qualidade da educação é medida pelo aprendizado do aluno. Todo o resto é meio. Todo o resto é meio. E aí, eu posso deixar para uma outra intervenção, mas vou jogar a bomba aqui. E o Ronald, a gente trabalhou muito na Agenda 2020 nesse sentido. Uma reflexão para a sociedade gaúcha, né? Por que é que, quando a gente fala na grande maioria dos serviços públicos, saúde, estradas, vários outros, né? Serviços que o Estado nos disponibiliza em termos de tecnologia da informação, enfim, todos os serviços públicos, a gente aceita a ideia de que
é melhor o Estado conceder a execução do serviço. Ele pode prover para a população, mas ele concede a execução do serviço para o setor privado. Por que é que na educação a gente não consegue avançar nisso? Por que eu acho que o setor privado administra melhor um aeroporto, administra melhor um hospital, administra melhor um aplicativo, mas na educação a gente não acha isso? O que é que será que acontece? Estamos chegando à conclusão de que é a primeira grande necessidade para o nosso desenvolvimento. É a educação. O Caliendo já falou nesse bloco, né? Tá, então eu vou abrir a próxima rodada com o Jorge Aldi. Antes, o Tom Zequir tem um aviso, uma nota, né, Zequir? Exatamente, Lazier. Acontece nesta quinta-feira a cerimônia de despedida das Relações Públicas Moema Dias Bruno, na sala 2. A esposa do nosso colega. Sim. Exatamente, do diretor de redação do Correio do Povo, Telmo Flor. As despedidas acontecem na sala 2 do Ângelus Memorial Crematório, na Avenida Porto Alegre, 320, bairro Medianeira, em Porto Alegre. Os atos fúnebres ocorrem até às 5 da tarde. Informamos a cerimônia de despedida das Relações Públicas Moema Dias Bruno. Falou. Mais uma vez, os nossos sentimentos ao nosso Telmo Flor, diretor-geral do Correio, diretor de redação do Correio do Povo, pela perda da esposa. Meu prezado Jorge Aldi, nós já avançamos bastante nessa discussão sobre necessidades para o desenvolvimento do Rio Grande do Sul. O seu nível, Jorge Aldi, é o de superintendente do melhor parque tecnológico do sul do Brasil, que é o Tecnopuc. Então, lá em cima. Mas a educação básica já foi apontada aqui como uma das nossas fraquezas. De que modo um instituto, um parque como é o Tecnopuc, pode ajudar no alerta, ou até mais do que um alerta, de participação na educação básica que está tão mal colocada, conforme o ranking que foi divulgado exatamente na semana passada. Nós estamos mal no contexto nacional. 3 minutos para cada um dos nossos convidados. Mas eu acho que a questão da educação básica passa primeiro por um item. Isso que foi colocado de que todos acham que a educação é prioritária, eu ouço isso desde sempre, eu falo isso desde sempre. Mas é óbvio que não é, né? Porque se fosse, não tá do jeito que estava, né? É uma coisa absolutamente evidente, né? Se fosse tão prioritário assim há 30 anos... É difícil encontrar um painel que a gente não converse e não se chegue à conclusão de que a educação ou é a principal prioridade ou é uma das 3 prioridades. O que falta é uma consciência social disso, né? Mas nos anos 70, eu me lembro disso, o Rio Grande do Sul era tido como o primeiro estado brasileiro em educação. E nós perdemos essa posição. Hoje andamos ali para o 8º, 9º lugar, ou até mais, aliás, a básica é pior que isso. Mas é isso que eu digo, Lazier, nós temos uma necessidade hoje, eu tenho uma questão que eu reflito muito sobre isso, eu acho que a gente vive hoje uma crise de lideranças globais. Eu não sou tão otimista assim de achar que a gente tem liderança. Eu acho que a gente tem uma crise de lideranças globais, é só olhar, né, os caras que estão soltos por aí, liderando o mundo hoje, né, é um negócio inacreditável, né, dá medo de ligar o rádio de manhã para saber o que aconteceu hoje. E esse programa aqui focaliza bastante isso. E muito. Deixa eu deixar claro que eu estava falando das lideranças gaúchas. Não me comprometo com nenhum líder global. Eu acho que essa crise global de lideranças afeta... A gente está no mundo, né? A gente não está fora do globo. E eu acho que isso aí se reflete em crises de lideranças nacionais no Brasil e locais. Né? E locais, em todas as esferas. Em todas as esferas. Um dos grandes temas da atualidade, para mim, é essa crise de lideranças. Porque se todas as lideranças concordam de que educação é uma prioridade e a nossa educação não melhora, e tá do jeito que tá, tem alguma coisa errada, né? Se uma família, quando um jovem, duvido que alguém já não tenha vivido isso aqui, eu fico de cabelo em pé, dá vontade de chorar. Quando um jovem chega pro pai e diz, eu vou fazer vestibular para ser professor de matemática ou de química, eu digo, tu tá louco? Tu vai viver de quê? A gente chegou no fundo do poço, né? A gente não quer que os nossos jovens façam um curso de licenciatura. Por quê? Para ser professor. Porque a valorização social do professor não é compatível com o papel do professor, porque quem faz a educação é o professor, é o aluno, é o gestor escolar. Então eu acho que a gente tem que pensar um pouco sobre, primeiro, as lideranças que nós temos e o quanto elas traduzem em ação
o que elas externalizam falando. E aí esse é o exemplo que mais me choca. A educação é prioritária. É claro que não é, porque se fosse, eu nem digo que a gente tenha de novo a melhor educação do país, mas pelo menos uma educação que nos orgulhe, assim, sabe? Que nos faça sentir orgulhosos do que nós, como sociedade, provemos para os nossos jovens. Eu duvido que uma pessoa em sua consciência hoje possa dizer que se orgulha da educação que nós oferecemos para os nossos jovens, principalmente na educação pública, porque falta o que eu chamo de consciência social. Não é um problema dos políticos, dos empresários, dos líderes, é um problema social, é uma questão muito mais ampla de como traduzir isso em ação. Eu me lembro de uma vez, Lazier, numa das missões que nós tivemos, e nós tivemos juntos, em diversas, para a Irlanda. O senhor lembra daquela, Lazier? Sim. Um professor de uma universidade, um gestor de uma universidade, disse uma coisa que eu nunca esqueci. Ele disse assim: o que é prioridade para vocês? Aí a gente vem com esse papo, educação, não sei o quê. Ele disse: não, então a minha pergunta é diferente. Onde é que vocês colocam o dinheiro? Como assim onde a gente coloca o dinheiro? Porque na realidade é onde a gente coloca o dinheiro que está a prioridade, não é no discurso, não é no plano estratégico e assim por diante. No Trinity College. Aonde a gente está investindo, aonde a gente tem os nossos... A educação vai ser uma consciência social que ela merece no dia que nós, como sociedade, queiramos que nossos filhos sejam professores da educação básica. Seja um orgulho o cara fazer geografia, química, matemática, para ser professor de colégio. É a mais nobre das funções. Nos formou a todos. Eu não vejo isso hoje. E isso é uma questão social, de sociedade. É muito mais ampla. E realmente eu acho que as nossas lideranças têm alguma coisa a ver com isso, sabe? Porque muito discurso e pouca ação. Pelo programa de agora já fica um grande alerta que o próximo governador ou governadora do Rio Grande do Sul tenha um excelente ou uma excelente secretária ou secretário de educação, para melhorar a educação básica do Rio Grande do Sul como fator indispensável para o desenvolvimento do Estado. É pouco. Paulo Caliendo, da UAB, que está propondo a Agenda 2040. Eu acho muito interessante esse conjunto de propostas, Lazier, e com essa fala do Aldir. E o que eu penso nesse ponto? Nós também tivemos nesse período, Lazier, uma dificuldade imensa de ter recursos para investimentos. A nossa dívida comparada com Santa Catarina, Paraná, mesmo São Paulo e outros estados, ela traduz uma dificuldade imensa de investirmos nesse setor. Nós vamos ter que encontrar soluções que passam não somente pela questão da dívida, que é uma questão a ser discutida, mas como trazer investimentos para o estado, como disse o Krumenauer, porque é somente assim que nós vamos ter mais recursos. Eu creio que a própria questão da educação, que os estudos mostram pelo Banco Mundial que é fator decisivo de desenvolvimento, exigem que nós venhamos a ultrapassar o que diz muito bem colocado pelo Aldir, que é um excelente frasista, esse horizonte do século XIX, para que nós venhamos a trazer uma matriz e arranjos produtivos de ponta para o Estado. Aí que envolvam todos os melhores setores, para que o Estado tenha esse desenvolvimento. Mas o que impede que esses investimentos venham, Krumenauer? O que impede que esses grandes investimentos internacionais se instalem no Rio Grande do Sul? É a distância? É a logística? É a tributação? É a nossa legislação? Quais são os impedimentos, os entraves que impedem que aqui seja um polo de atração de grandes indústrias? Não é a distância do centro consumidor, Lazier, pelo seguinte: se formos olhar a Coreia do Sul, fica do outro lado do mundo. Exato. A China fica do outro lado do mundo, o Japão também, a Holanda também, e eles atraem investimentos. Nós temos que aprender como tornar esse Estado um Estado que seja atrator de investimento. E atrator por condições naturais, não por condições artificiais como os incentivos fiscais que existiam antigamente. Você usa atrator, que já é a conjugação de atrativo com trator. Que tem atração, né? Exatamente. Muito bem. Lucas Esquifino, você tem os seus 3 minutos e mais 1,5 para a conclusão do programa. Perfeito. Eu vou pegar o gancho das condições naturais que o Caliendo mencionou, né? Quais são as condições naturais que o Rio Grande do Sul provê para um investidor, para alguém aumentar os seus negócios no estado, né? E aí, bom, voltando ao tema educação,
Quem é que eu contrato, né? Eu não acho que falte, a gente sempre fala da atração de investimentos, né? Mas o Rio Grande do Sul tem bastante investimentos, tem muitas empresas estrangeiras aqui, por exemplo. O nosso grande gargalo é como é que a gente aumenta a produtividade, como é que a gente faz com que nessas empresas, né, os salários sejam maiores, a renda seja maior, a produção seja maior, né? A gente consiga tirar mais desses investimentos. Então, acho que esse é o primeiro ponto, a gente olhar muito para a nossa produtividade, olhar para esses fatores de produção. A gente falou muito aqui sobre educação, lógico que tem toda a parte de infraestrutura, né, que é uma coisa que também a gente acabou ficando para trás ao longo do tempo por causa da questão fiscal, né? E aí também é um outro tema que é indigesto. Esse sim não é um tema que ninguém gosta não é um tema que na população alguém, né, não é um tema popular, mas é importante que a gente lembre que qualquer governo, e o Ronald esteve lá dentro, sabe disso, ele até brincou aqui, que não adianta ter um secretário de educação se não tem recurso, né? Não tem, então, assim, qualquer governo que não esteja comprometido no Rio Grande do Sul em seguir o nosso processo de ajuste das contas públicas, nada disso aqui que a gente está falando sai. Né? Ainda mais que temos uma dívida imensa para pagar, né? Exatamente, né? O Aldir estava mencionando aqui a questão da prioridade sendo onde a gente bota o dinheiro, né? Poxa, hoje, né, a maior parte do gasto com o pessoal do Estado na educação, e acho que 80% do gasto com o pessoal do Estado é educação, 70%, 80%, é com inativos, né? Então, assim, isso limita o quanto a gente consegue investir na educação dos alunos de fato, né, de quem está dentro da escola. Então são reflexões para a gente ter aí para o próximo mandato de governador. Ronald Krumenauer, já para encaminhando as suas conclusões. Muito bem, assim, essa questão da priorização tem uma analogia que eu faço que para mim ela desvenda algumas coisas. Um governo sempre vai colocar numa campanha, candidato a governador ou candidato a prefeito, que segurança, educação, saúde, infraestrutura vão ser prioridades. Na infraestrutura, tu constrói uma estrada, uma ponte, todo mundo vê. Segurança, tu põe efetivo na rua, mais carro, todo mundo vê. Saúde, constrói um hospital, aumenta o número de leitos, todo mundo vê. Na educação não é assim. Na educação tem um processo que vai gerar uma melhora da educação. Então, para mim, isso é um primeiro ponto que tranca na hora de tu sair de dizer que é prioridade para te começar a trabalhar. Um outro ponto que aqui a gente não trouxe, e talvez numa outra oportunidade, Lazier, assim, a gente tem uma reforma tributária começando, que o recolhimento do imposto vai para o consumo, e nós temos que atrair pessoas para o estado do Rio Grande do Sul. Tão importante quanto atrair empresas vai ser atrair pessoas para morar no estado do Rio Grande do Sul, talvez até mais importante do que empresas. Nós precisamos aumentar a população e nós temos uma tendência de diminuição pelo envelhecimento, pela baixa natalidade, pelas pessoas irem embora, enfim. Então tem coisas que são importantíssimas a serem trabalhadas nesse processo todo. E nós, dentro da educação básica, nós temos hoje de cada 10 alunos, 8 estão na educação pública. Nós não revertemos esse negócio. 80%. De cada 10 alunos, 8 estão ou na rede pública municipal ou na rede pública estadual. Então, a reversão disso não é uma coisa fácil, não é só um secretário de educação, é uma priorização de sociedade junto com o poder público e sociedade civil para a gente poder mudar esse cenário. Jorge Aldir, do Tecnopuc. Eu concordo muito com essas últimas afirmações. A questão da educação não é uma questão da pessoa que está sentada na secretaria. Nós já tivemos e temos pessoas muito competentes sentadas como secretários de educação. A questão da educação é uma questão social, nossa, da sociedade, todos. Enquanto a gente entender que a questão da educação é colocar alguém lá brilhante para resolver o problema, nós vamos continuar na mesma. Nós temos que entender que isso é uma responsabilidade nossa, de todos os atores sociais da sociedade em seu conjunto. Mas como é que devemos atuar? Gerar pressão. Gerar condições, escolhermos bem os nossos governantes e os nossos representantes que tenham genuinamente a noção de que o futuro se constrói com gente. Claro. Não se constrói com ideias e maravilhosas, não sei, é gente que faz o futuro. A questão dos talentos na sociedade que a gente vive hoje é fundamental. E isso a gente só acontece cobrando dos nossos líderes. Aí sim, a questão das lideranças, em todos os segmentos, que a educação não seja só um discurso, porque ela é um discurso. Ela não é uma realidade. Né? Esse, para mim, é o ponto central. Mas eu queria, Lazier, só um aspecto, que é parabenizar a iniciativa
da OAB no sentido de desenvolver esse projeto do Agenda 2040, da Agenda 2040, porque essas ações, elas são muito importantes, porque elas nos permitem, de uma forma conjunta, juntos, como sociedade, pensar o futuro, construir o futuro, idealizar um futuro que a gente se enxergue naquele cenário que a gente está projetando. Esses esforços todos, quando ocorrem, eles são muito importantes para todos nós. Paulo Caliendo. Não só agradecer, Lazier, pelo espaço, e falo em nome do presidente Leonardo Lamacchia, a todos que participaram, fizeste uma escolha assim muito sábia. Krumenauer, que nos traz toda a experiência da Agenda 2020, essa ideia brilhante que tem que ser seguida. O Aldi, que é um dos mais brilhantes intelectuais do nosso estado, e que traz todos os desafios do futuro e de conexão com o mundo, que eu acho que é esse o caminho importante. E o Lucas Esquifino, que representa o nosso setor empresarial e que tem toda essa ideia de que nós temos que partir das condições naturais, dos nossos arranjos produtivos locais, ver as nossas vocações, expandi-las, melhorá-las. E os nossos governantes, os nossos lideranças também que devem estar nessa mesa, todas as ideias comungadas, porque o que nos interessa aqui é encontrar bandeiras comuns. O que for de divergente, cada um leva a sua pauta com legitimidade da sua forma, mas o que for comum, o Estado tem que estar unido. A Rádio Guaíba agradece muito a contribuição dos senhores para esta discussão sobre desenvolvimento, para o qual o Rio Grande do Sul precisa urgentemente. Senhores Paulo Caliendo, Ronaldo Krumenauer, Jorge Aldi, Lucas Esquifino. Vamos chegando ao final do programa Acontecendo. Voltamos amanhã. Bom dia. Você ouviu Acontecendo. CYD 571, Rádio Guaíba FM 101.3 MHz, guaíba.com.br, conectando teu mundo.